Olá, queridos amigos. O capítulo 28 de Atos narra os eventos finais do ministério do apóstolo Paulo, destacando seu naufrágio na ilha de Malta e sua chegada a Roma. Este capítulo destaca a proteção divina em favor de Paulo e sua perseverança em sua missão de pregar o evangelho, cumprindo assim o propósito divino de levar a mensagem cristã ao coração do Império Romano. Após o naufrágio, Paulo e os outros passageiros chegaram a Malta, onde foram recebidos com hospitalidade pelos habitantes da ilha. Um incidente notável ocorreu quando Paulo foi mordido por uma víbora e saiu ileso, causando espanto entre os habitantes da ilha, que inicialmente pensaram que ele era um criminoso, mas depois o consideraram especial ou divino. Deus não havia prometido a ele que compareceria diante de César? Pois é, aproveitando essa oportunidade, Paulo curou o pai de Públio, o chefe da ilha, e outras pessoas doentes, o que aumentou o respeito e a boa vontade para com ele e seus companheiros. Depois de 3 meses em Malta, Paulo e os outros embarcaram em um navio de Alexandria e chegaram a Siracusa, depois a Régio e, por fim, a Puteoli, na Itália. De Puteoli, eles viajaram para Roma, onde Paulo foi recebido por outros cristãos, o que lhe trouxe conforto e encorajamento. Em Roma, apesar de estar sob custódia, Paulo teve permissão para morar em uma casa com um soldado que o protegeu, o que lhe deu certa liberdade para continuar o seu ministério. Paulo convocou os líderes judeus locais e explicou sua situação, contando como fora preso em Jerusalém e entregue aos romanos, que não haviam encontrado motivos para condená-lo à morte. Ele explicou que havia apelado a César por causa da oposição dos judeus. Os líderes judeus demonstraram interesse em ouvir sua mensagem sobre o caminho e concordaram em se encontrar com ele numa data posterior. Durante essa reunião, Paulo pregou para eles da manhã até a noite, falando sobre o reino de Deus e tentando convencê-los sobre Jesus, usando a lei de Moisés e os profetas. Alguns dos líderes judeus foram convencidos pelas palavras de Paulo, mas outros não acreditaram. Diante dessa divisão, Paulo citou Isaías 6, 9 e 10, falando sobre a incredulidade do povo e proclamando que a salvação de Deus foi enviada aos gentios, que a ouviram. Essa declaração marca um ponto da viagem na pregação do evangelho aos gentios, refletindo o propósito de Deus de alcançar todas as nações. O capítulo e o livro de Atos terminam com Paulo vivendo em Roma por 2 anos, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com ousadia e sem impedimentos. Os eventos narrados no capítulo são um exemplo do plano de Deus para levar o evangelho a Roma, o coração do império. E como Paulo, apesar de suas circunstâncias adversas, continuou fielmente a sua missão. A presença de Paulo em Roma é vista como um cumprimento do propósito de Deus de espalhar a mensagem cristã a todas as nações. Assim, culminando a narrativa de Atos com ênfase na universalidade do evangelho e na coragem apostólica. Amigos, terminamos a nossa jornada do livro de Atos. Vimos como Deus cuidou de seu povo desde o nascimento da igreja até o fortalecimento dela. De um grupo pequeno, a igreja cristã se transformou num grupo enorme, espalhado por todo o Império Romano. Nessa época, os cristãos tinham um tremendo espírito missionário e rapidamente espalharam o evangelho por todos os lugares. Sabe de uma coisa? Devemos imitar a igreja apostólica, cultivando unidade, compromisso, respeito pela palavra e espírito de missão. Terminamos Atos. Amanhã começamos o maravilhoso livro de Romanos. Que Deus abençoe você. Lembre, o importante é ouvir a voz de Deus. Estes vídeos são apenas um complemento. Ótimo dia para todos nós. Esses dias um pregador falou algo que me deixou bem reflexivo. Ele disse: a igreja cristã precisa de novos heróis no presente e não ficar falando apenas dos grandes homens do passado. O último capítulo do livro de Atos narra a história de um grande herói da fé, mas deixa aberto o caminho para que novos missionários surjam. No encerramento de sua obra, Lucas descreve Paulo e seus companheiros chegando à ilha de Malta após sobreviverem a um naufrágio durante sua viagem para Roma. Vários eventos maravilhosos são destacados pela Bíblia nesta seção. Paulo cura o pai de Públio, o principal da ilha, que estava doente com febre e desinteria, e também cura muitas outras pessoas doentes na ilha. Além disso, ele sobreviveu após ser picado por uma cobra venenosa. Depois de 3 meses, Paulo e seus companheiros embarcaram em outro navio para continuar sua viagem para Roma. Ao chegar em Roma, Paulo foi colocado em prisão domiciliar, na qual tinha permissão para receber visitantes. O texto declara: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum.
Lucas decidiu não escrever detalhes da morte de seu amigo Paulo. Na verdade, poucas informações existem sobre sua execução. Porém, no livro História da Redenção, encontramos uma bela descrição dos últimos momentos da vida de Paulo nas palavras de Ellen White. Ouça. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. Seus perseguidores, alarmados com a extensão de sua influência, temiam que fosse ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. A poucos espectadores se permitiu estar presentes. O apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com jubilosa esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não viu a luzente espada do carrasco, nem a verde relva que tão logo lhe havia de receber o sangue. Olha através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Seus pensamentos e esperanças estão centralizados na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desce e as sombras da morte envolve a alma do Marte, seu último pensamento se eleva do mesmo modo que o primeiro quando ressuscitar para encontrar o doador da vida, que há de convidar para a exaltação dos santos. Sabe, quem realmente tem a certeza de que existe algo além dessa nossa curta existência, consegue encarar a morte sem o desprezo do vazio e da incerteza. Paulo foi um guerreiro de Cristo até seu último suspiro. O último capítulo do livro de Atos não parece ser a conclusão de uma obra. Isso porque nós é que precisamos escrever Atos 29. Novos Paulos precisam se levantar e continuar a obra da pregação do Evangelho eterno a toda criatura, para que Jesus retorne o mais breve possível.